Em outubro de 2024, a cidade de Igrejinha, no interior do Rio Grande do Sul, mergulhou em um mistério sombrio e perturbador. Manuela e Antônia Pereira, irmãs gêmeas de apenas 6 anos, morreram em um intervalo de 8 dias, ambas vítimas de uma inexplicável parada cardiorrespiratória. No dia 7 de outubro, Manuela foi a primeira a falecer. 8 dias depois, no dia 15 de outubro, Antônia sucumbiu aos mesmos sintomas. Agora, a mãe das meninas, Gisele Beatriz Dias, de 42 anos, está no centro de uma investigação policial sob a suspeita de duplo homicídio. Testemunhas a descrevem como distante e fria com as filhas, e relatos indicam que Gisele pode ter envenenado as meninas. Além disso, 3 meses antes, 3 gatos da família também morreram misteriosamente, deixando a polícia em alerta para uma possível conexão. Mas afinal, o que aconteceu dentro daquela casa no bairro Morada Verde? Gisele é, de fato, responsável pela morte das próprias filhas? Sejam muito bem-vindos ao programa Investigação Criminal True Crime. Hoje, para discutir um caso muito chocante, estão ao meu lado a advogada criminalista Hannah Selton e a psicóloga Cristiane Adamo, para conversar sobre esse caso que é muito perturbador, né? Bom, para a gente entender mais ou menos o panorama do caso, em Igrejinha, uma cidade localizada a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre, a trágica morte das gêmeas Manuela e Antônia Pereira, de 6 anos, abalou a comunidade e deu início a uma investigação complexa e muito perturbadora. As meninas viviam no loteamento Jasmim, no bairro Morada Verde, e suas mortes, ocorridas em um intervalo de tempo de apenas 8 dias, levantaram suspeitas que culminaram na prisão da mãe, Gisele Beatriz Dias, de 42 anos. A primeira morte ocorreu no dia 7 de outubro de 2024, quando Manuela sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu. 8 dias depois, no dia 15 de outubro de 2024, sua irmã gêmea, Antônia, morreu sob as mesmas circunstâncias. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, Graciano Ronal, os quadros clínicos eram idênticos, com Antônia também sendo encontrada em parada cardiorrespiratória e com sinais de urina, assim como a irmã. De acordo com o depoimento inicial do pai, Michel Percival Pereira, de 43 anos, nenhuma das meninas tinha problemas de saúde anteriores. Após a morte de Manuela, o pai pretendia levar Antônia ao médico para verificar qualquer possível risco semelhante. A semelhança entre as duas mortes em um curto período de tempo levantou suspeitas e a Polícia Civil começou a investigar. Não foram encontrados sinais de violência aparente nos corpos, mas os médicos que atenderam as meninas relataram uma grande quantidade de secreção sanguinolenta expelida pelas vias aéreas, algo considerado incomum em crianças e em casos de parada cardiorrespiratória. Essa característica levantou a suspeita de uma possível intoxicação por medicamento ou veneno. Os investigadores descobriram que Gisele, a mãe das meninas, já havia misturado medicamentos na comida do marido, segundo relatos da própria filha do casal, a filha mais velha, de 19 anos, que confirmou não duvidar que a mãe pudesse prejudicar as irmãs gêmeas devido a comportamentos e situações presenciadas ao longo dos anos. Meninas, muito complicado esse caso aqui, né? Muito. Vamos entender. Trágico. Exatamente. 2 meninas de 6 aninhos de idade. 6 aninhos. Meninas mortas. lindas, super felizes. Infelizmente, nessa família que parece ser tão disfuncional. E como você analisa o histórico dessa mãe? O histórico dela é muito complicado, não só o comportamento dela, mas o histórico criminal.
porque por mais que as pessoas tenham vinculado que tudo que aconteceu com a Gisele foi decorrente da morte do filho, não é o que o histórico dela corrobora. A Gisele e o Michel, eles tiveram 4 filhos, o mais velho nasceu em 2000, ele teria se envolvido com tráfico de drogas e teria sido morto em 2022, na época ele tinha 22 anos, em uma disputa por questões relacionadas ao tráfico. Só que, infelizmente, por mais que as pessoas tenham atribuído o quadro da Gisele à morte do filho, se você analisa o histórico processual dela, ela já vinha cometendo uma série de pequenos delitos, uma série de crimes antes disso acontecer, às vezes inclusive com a participação desse filho. Então, para mim, atribuir tudo isso a um quadro de estresse, uma depressão decorrente da perda desse filho, para mim não parece muito crível, porque o histórico dela diz o contrário. Como a doutora analisa a questão psíquica dessa suspeita? Eu acho que faz todo sentido, porque se fosse um episódio isolado, alguma coisa muito pontual, a gente poderia relacionar isso ou à perda do filho, à depressão, à internação, mas se tem todo esse histórico que já vem vindo, isso já vai demonstrando certos traços da personalidade dela, e que muda muito essa interpretação de que foi a depressão que levou ela a um episódio psicótico. Talvez já existisse um comportamento aí pouco ético, vamos dizer assim, que põe a gente pensar em valores, na forma dela se relacionar, na coisa do exemplo para o filho, já que envolvia essa criança, que mostra que talvez não tenha realmente sido uma questão única, um episódio isolado, uma perda de controle. Parece que foi uma coisa planejada de alguma maneira. A dinâmica do crime indica todo um planejamento. As meninas foram envenenadas em momentos que ela estava sozinha com as crianças. Então, ela esperava o marido sair de casa para que isso acontecesse com as meninas. Inclusive a filha mais velha, e isso me chama a atenção que desde o início a filha mais velha se posicionou contra a mãe, né, a favor do pai e das irmãs, e ela conta, e que era muito recorrente. Quando eles tinham algum desentendimento, alguma coisa não saía conforme Gisele queria, ela drogava o marido, dava um medicamento para que ele dormisse, mais ou menos assim, não quero que ele me incomode, então ele dormia na base de medicação, ela drogava ele, isso era recorrente. Então eu acredito que ela tenha seguido a mesma lógica com as filhas. E as pessoas que conviveram com ela, inclusive quando ela teve passagem por uma unidade psiquiátrica, diz que ela era extremamente fria, que ela não tinha vínculo com nenhuma das filhas, que o único vínculo que ela tinha era com esse filho, com o primeiro filho que faleceu. Então ela só demonstrava apego, afeto para o filho mais velho. Os outros filhos ela é completamente desconectada. Ela tinha outros episódios de crimes, mas em menor escala, em menor gravidade, certo? Em menor escala. Em 2019, ela foi indiciada por furto qualificado, quase uma pequena quadrilha, em que ela estava com 2 amigas e o filho. Eles teriam bolado um esquema em um mercado da região, em que uma das amigas que trabalhava no caixa desse mercado, então ela passa com a amiga e o filho nesse caixa, e ela vai registrando pouquíssimas coisas, assim. Então os carrinhos que ela tinha enchido dava quase R$6.000 em compra, e a moça que está passando no caixa, já combinado com elas, passa pouquíssimas coisas, então a nota dava um pouco mais de R$300. O filho dela está embalando as compras, colocando no carrinho, e ele sai do mercado. Só que um dos fiscais do mercado percebeu o esquema, acaba abordando e vê que o conteúdo dos carrinhos não era condizente com a nota, e os 4 são detidos e responderam ao processo por esse furto qualificado. E isso com a participação do filho. Então, quem levou o filho para um incidente criminal foi ela. Então, isso em 2019. Depois, em 2021, ela teve alguns desentendimentos com o marido
E ela abre um processo acusando o marido de tentar abusar da filha. A gente teve acesso a esses autos. A E ela, separação, né? e ela descreve que ela teria flagrado ele tentando espiar a filha tomar banho. Na época a menina tinha 16 anos, e ela dizia que ela tinha visto ele espiando a menina, e quando ela vai tentar confrontar, ver o que estava acontecendo, ele teria agredido ela. Então a filha não corrobora essa versão, e no final do processo ela desmente, ela pede para não dar continuidade nisso. Isso ela faz em 2021. Tudo isso antes da morte do filho mais velho. Então ela já tinha esse funcionamento antes do Michel morrer. E aí no ano passado, mais uma vez, o marido, naquela situação tentando se separar, ela acusa ele de estar abusando das gêmeas, e os psicólogos mesmo na oitiva das meninas, ele consegue perceber que era uma acusação falsa, e as meninas mesmo desmentem, diz que não, que a mãe estava fazendo elas mentirem. Então ela já tem um histórico muito recorrente de mentira, de golpes, então não é uma coisa isolada. Entendi. Ao analisar esse caso, o que me vem muito à cabeça é: será que ela de fato queria matar as filhas envenenadas? Ou será que ela estava usando esses medicamentos, por exemplo, nos alimentos, para dopá-las igual ela já fazia com o pai das meninas? Eu acredito que ela queria matar, porque é um espaço de 8 dias entre cada morte. Se tivesse sido um acidente, ela teria parado ali, a Antônia não teria morrido. Ela teria parado na morte da Manuela. Mas a Manuela morre nessas circunstâncias, e ela espera uma semana depois, também com o Michel fora de casa, a Antônia acaba falecendo. Os familiares comentam muito sobre um possível ciúme da mãe em relação à relação do pai com as filhas. Como a senhora enxerga isso, doutora? Olha, eu acho que pode acontecer um ciúmes numa relação entre pais e filhas, a mãe principalmente, porque geralmente o pai ele é muito próximo da filha, em alguns casos, lógico, não dá para generalizar. Mas o problema é como a gente lida com esses ciúmes. E no caso dela, por todos esses traços que a Hannah já falou, da frieza, do não empatizar com o outro e tudo mais, parece que tem traços de psicopatia. E aí, como que um psicopata vai lidar com esses ciúmes, eu acho que é a grande questão, porque o sentir pode acontecer. Agora, a forma que a gente lida com isso e a forma que a gente entende isso, não deveria levar a isso. Então, se chegou nessa situação, eu acho que jamais justificaria, entendeu? Mas poderia ser uma motivação, poderia ser um gatilho para que ela quisesse tirar as filhas de cena. Então, concordo que foi planejado, porque se tivesse sido só uma tentativa de sedá-las, ela teria se assustado depois que a primeira filha faleceu. E parece que teve o episódio dos gatos também, então que ela já tinha testado essa medicação, esse veneno, alguma coisa assim. Então, o sentir ciúmes pode ter sido a motivação que a levou a planejar e tirar as filhas de campo, de circuito. O que os familiares dão em depoimentos para os investigadores é justamente que ela nunca teve essa relação amorosa com as meninas, mas que ela tinha esse relacionamento mais íntimo com o filho mais velho. O que eles dizem, os familiares, é que quando acontece a morte desse filho, algo muda nessa mulher. Então ela ficou mais apática com as filhas, ainda mais do que ela já era. Eu queria entender se, de alguma forma, essa morte do filho mais velho pode ter desestruturado essa mulher em algum campo da psique dela. Pode sim. Pode ter sido uma forte carga emocional, que pode ter levado ela a um episódio, sim, psicótico, uma depressão profunda, alguma coisa assim. Mas ela já tinha outras condições anteriores a essa. E acho que isso
pode ter intensificado. E como ela lidava com essas meninas, qual era o vínculo que ela tinha anteriormente e tudo mais, eu não tenho muitas informações sobre isso para poder te dizer se esse afastamento, se com essas filhas aconteceu simplesmente após a perda do filho, ou se de alguma maneira isso já era uma situação que já era constelada, uma proximidade maior com o filho e essas meninas de alguma maneira sendo menos próximas, ou menos cuidadas, ou menos... Então, eu não sei te direcionar exatamente por não saber esse histórico anterior, como era essa relação dela com as meninas. Pode ter intensificado, mas intensificou alguma coisa que eu acredito que já existia lá, até por todos esses outros atos, essas outros acontecimentos que a gente viu. Uhum. Doutora, você trouxe informações sobre o que a mãe fazia quando o pai, o marido, queria se separar. Então, mais de uma vez, ele alegou esse interesse na separação do casal, e a primeira vez a mãe a pronto foi denunciá-lo com um suposto abuso das filhas. Eu queria entender de que forma você acredita que esse relacionamento tem um problema que antecede essa questão da mãe com a filha. Você entende dessa forma, por exemplo, que a mãe só tomava uma atitude drástica quando tinha a ver com o pai se separar ou com o pai fazer alguma coisa que não estava sob o controle dela, como uma possível separação? Eu percebo a Gisele com uma baixíssima tolerância à frustração. Quando as coisas não saem como ela quer, ela extrapola o que seria tido como normal, o comportamento dela excede os limites do que seria normal, tanto que eles brigam, ela droga o marido para ele dormir, para ele não incomodar ela. Ele quer se separar, o que ela faz? Ela abre um processo com uma denúncia caluniosa contra ele. E nós somos muito condicionados a pensar que o relacionamento abusivo, que você vai ter uma mulher presa dentro de um relacionamento, tentando sair, sendo vitimizada, mas em muitos casos inverte e quem passa por isso é o parceiro. E me parece ser esse o caso. O Michel ele parece ter sido vítima da Gisele ao longo de muito tempo. Nós conseguimos acessar o primeiro processo em 2021, já uma denúncia falsa de abuso. A gente não sabe o que aconteceu antes, mas nos últimos 4, 5 anos, ela abre 2 processos falsos por abuso contra ele, sempre quando ele quer se separar. Então, me parece essa tolerância praticamente zero, as coisas têm que ser como ela quer, senão ela vai dar um jeito das coisas saírem da maneira que vai beneficiar ela. E é o que ela vem fazendo com o Michel e fazendo com os filhos. Tanto que a filha mais velha, ela já não tinha contato com a família, ela mora em Santa Maria, então ela já estava completamente distanciada e realmente eu acho que foi a melhor escolha que ela poderia ter feito, se afastar desse núcleo que devia ser muito prejudicial. Agora você imagina, você com 16 anos virar alvo de um processo que a sua mãe abre contra o seu pai, colocando você ali como vítima, e você tendo que se posicionar e dizer, olha, sim, meu pai me abusou ou não, a minha mãe está mentindo. É uma situação muito complicada. Então, que bom que ela conseguiu sair desse contexto familiar tão tóxico. Infelizmente, o Michel não conseguiu. Ele perdeu 3 filhos, 2 pela mão da mulher, e agora está precisando passar por isso, uma investigação, tudo. Ele chegou a ser investigado, foi comprovado que ele não tinha envolvimento nenhum no caso, mas eu vejo um caso de um homem que foi vítima, sim, de um relacionamento muito abusivo com uma mulher que, no mínimo, tem um quadro muito, muito complicado. E é um histórico de conflitos familiares muito extenso, né? Muito tempo. De que forma você acredita que esse histórico, esses conflitos familiares, podem atrapalhar, por exemplo, na investigação desse caso? Eu acredito que quando ele for a julgamento, isso vai pesar contra ela. Porque não foi um caso isolado, tá? Houve um episódio em que ela agrediu, em que ela fez alguém como vítima. Não, é um histórico recorrente.
Então, ela não vai provavelmente ter pessoas falando a favor dela, ela não vai ter um histórico favorável pesando. Então, acredito que isso na fase de julgamento vai ser muito, vai pesar negativamente contra ela. E doutora, eu queria sua ajuda para tentar analisar o futuro dessa menina de 19 anos, a única filha do casal sobrevivente. Ela vem de um lar totalmente desestruturado, perdeu o irmão mais velho em 2022, algo que é recente, e acabou de perder as duas irmãzinhas mais novas de 6 anos agora no começo de outubro de 2024. Como fica para uma menina de 19 anos toda essa questão, toda essa carga emocional? Ah, muito difícil, né? Muito difícil. Aliás, já devia ser difícil anteriormente, a ponto dela se retirar, e esse se retirar foi quase uma sobrevivência. Talvez, literalmente. Literalmente. É. E já conviver, ter essa mãe, a ponto dela ter a consciência de quem era a mãe, para ela poder dizer na situação que não estranharia dos maus tratos, de outras situações. Então, ela já vem de um sofrimento grande, e aquela pessoa que era para cuidar, para proteger, para nutrir, é quem você não pode confiar. A gente não sabe o que ela também passou nessa dinâmica familiar, né, nessa educação com essa mãe, nos momentos que ela viveu ali, e parece que ela perde tudo, né? Porque ela tem o pai, que talvez um possa dar apoio para o outro, mas há duas irmãs que não tinham nada a ver com isso, que eram ingênuas, ela vai ter um trabalho grande, eu acho. E ela tem esse entendimento talvez da maldade Da mãe. Eu não quero me precipitar, mas para mim parece ser um caso de maldade. Ela tem esse entendimento ainda muito jovem, porque quando a gente conversa com filhos de pessoas que são acusadas de cometer crimes, o primeiro movimento deles é de defender o pai, defender a mãe, dizer, não, a minha mãe não faria isso, é uma boa mãe. Mas ela não, desde o primeiro momento, ela já se coloca, ela diz, não, eu acho que a minha mãe fez. Então, é muito jovem, então eu penso muito como vai ser a vida dela daqui para frente, porque ela está tendo que reestruturar a vida, o núcleo familiar dela muito rápido e ainda muito jovem. Muito. E não sabemos o que ela já passou. Pois é. Eu me deixa curiosa nesse sentido. Essa mãe que é capaz de envenenar as duas filhas de 6 anos e tudo mais, o que não é capaz de fazer? Esse traço dessa frieza e de tudo mais é não se importar com o outro, com o que o outro pode sentir, com o que o outro pode passar. Eu uso o outro como um objeto, né, para aquilo que é o meu interesse naquele momento. Então, não sabemos toda a história que ela passou. Ela já tem, com certeza, alguma estrutura saudável ali para ter se retirado, para conseguir ter a consciência, para conseguir se posicionar perante a mãe e acusar, mas ela vai ter que se reestruturar de alguma forma, eu acho. Se esse for um caso de fato de ciúme, o que impede da mãe também não ter tido ações parecidas para com essa filha, né? Exatamente. O que difere as meninas de 6 anos para essa menina de 19? É a relação com os pais? É a vulnerabilidade por conta da idade? Não sei ao certo, isso fica em aberto para a gente. Mas eu queria entender a circunstância da morte desse filho mais velho da família. Você pode explicar para a gente, Hannah, por favor? Pelo que nós sabemos, ele se envolveu com o tráfico de drogas e quando eles ainda moravam em Santa Maria, o apartamento onde ele estava teria sido invadido e ele teria sido executado. A cena tinha muito esse contexto, esse caráter de execução e foi atribuído a uma disputa por drogas. Isso foi o que nós sabemos. Tem até uma entrevista do Michel, do pai deles, que ele diz: eles entraram e deram não sei quantos tiros no meu guri. Assim, ele fala isso muito claramente. Então, ele ainda vinha se recuperando da perda do filho. Então, foi até onde se sabe, não foi muito divulgado a respeito disso,
mas foi uma disputa por questão de drogas. Não sei se envolveu pagamento, ou disputa de um ponto de tráfico, mas foi um envolvimento com o tráfico, a questão do tráfico. Em casos onde existe um distúrbio psicológico, existe redução da pena? Se for considerado como um semi-imputável, existe a possibilidade de redução. Não acredito que seja o caso da Gisele. Não acredito que ela seja semi-imputável, muito menos que ela seja tida como inimputável. Ela me parece bastante lúcida. Eu acredito que ela vai sim ser denunciada e condenada pelo homicídio e eu aposto num quádruplamente qualificado. Entendi. Para a gente contextualizar melhor tudo isso, eu queria pedir um mapa aqui para a produção, para a gente mostrar onde as coisas de fato aconteceram. Aqui a gente tem o mapa do Brasil. Vamos para o Rio Grande do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, para a cidade de Porto Alegre. A gente vai para a Igrejinha, no bairro Morada Verde, onde tudo aconteceu. Essas meninas moravam junto com os pais no bairro Morada Verde, no loteamento Jasmim. Bom, e agora para entender, a gente vai falar sobre a linha do tempo. Em 7 de novembro de 2022, o filho mais velho, esse Michel Percival, ele é assassinado por conta do tráfico de drogas. No dia 18 de agosto de 2024, a Gisele é internada por surto psicótico, que até então a gente não sabe a origem desse surto, o que aconteceu para ela ser internada. No dia 27 de setembro de 2024, a Gisele ela tem alta e ela vai para casa. Isso 10 dias antes de acontecer a primeira morte, a morte da Manuela Pereira, que morreu por morte cardiorrespiratória. E no dia 15 de outubro, somente 8 dias depois da morte da Manuela, a Antônia vem a falecer pelos mesmos sintomas. Hanna, você pode me explicar quais são as qualificadoras desse caso? Primeiramente, o motivo fútil ou torpe. A Gisele não se manifestou qual seria a motivação dela, mas se realmente ficar comprovado que a motivação dela foi ciúmes do marido ou porque a dinâmica familiar não correspondia à expectativa dela, isso é um motivo extremamente fútil. Não que exista uma motivação para você matar 2 meninas de 6 anos, mas essa vai ser a primeira qualificadora. O emprego do veneno, ele também é uma qualificadora, é uma morte muito cruel, uma situação muito complicada para essas meninas. Então, ela vai ser enquadrada, sim, pelo uso do veneno. Ela dificultou, tornou impossível a defesa das meninas. As meninas estavam dentro de casa, estavam na presença da mãe, aquela pessoa que ela deveria cuidar, deveria zelar pelo bem-estar delas, e ela, em vez de cuidar, elas não têm qualquer chance de se defender. Então essa vai ser também uma qualificadora e as vítimas terem menos de 14 anos. Então essas são as 4 qualificadoras. E nas agravantes também vai entrar a questão de ser filho, enfim. Então eu aposto que vai ser uma pena alta. É um duplo homicídio. Então, que espera, Gisele, uma pena bem alta e a gente espera realmente que ela seja condenada e que ela cumpra. Doutora, como a gente pode entender a psique desse pai? Como é que ele vai ficar daqui para frente, tendo esses choques um atrás do outro? Primeiro, em 2022, o choque da morte do filho mais velho executado por conta do tráfico de drogas. E agora, tão recente, uma distância, um lapso temporal de 8 dias, a morte das 2 filhas mais novas e a filha do meio de 19 anos que não mora lá. Eu queria entender como é que isso vai ficar na mente desse pai, como é que ele vai conseguir seguir daqui para frente? Ele vai precisar, eu acho, encontrar um caminho, encontrar um objetivo de vida, encontrar alguma coisa, talvez se apoiar também nessa filha, assim como ela vai se apoiar ele vai se apoiar nela, porque esse pai intriga bastante toda essa situação, né? Ele chegou a passar por essas situações da mulher acusar, da mulher trazer informações falsas, usar isso contra ele, e ele se submeter de novo à relação e permanecer com ela. Eu não sei direito o que prendia ele ali. Às vezes podia ser até
uma forma de proteger as próprias filhas. E agora me parece que tudo isso se esvaiu. Me parece não, com certeza tudo isso se esvaiu de alguma maneira. Eu não sei se ele tinha consciência que a esposa dele podia ir tão longe. Eu não sei o quanto que ele esteve atento a alguns sinais que ela já dava. Eu não sei como era para ele, se ele teve consciência desse episódio, que a mulher foi pega fazendo esse roubo, né, no supermercado, de alguma forma, e como que ele lidou com isso, se ele teve consciência, se de alguma forma ele foi não cúmplice, mas aceitou aquela situação, como que ele se colocava diante daquilo. Então, eu não sei muitas coisas sobre como que ele lidou com essas pequenas coisas que já vinha ao longo do tempo. E aí talvez ele não imaginasse que a situação pudesse chegar nesse ponto. Então agora talvez ele esteja se sentindo por um lado culpado, talvez por algum outro lado ele fique na cabeça o que eu poderia ter feito diferente, como que eu poderia ter evitado. É uma enxurrada e um conflito muito grande interno, eu acho que ele vai estar passando. Então ele vai precisar de um tempo, ele vai precisar de ajuda para poder reorganizar, ressignificar, digerir toda essa situação e tentar lidar com esse luto, que é imensamente grande, intenso, com tudo o que aconteceu. Essa questão da culpa me faz pensar muito, porque a gente não sabe se inicialmente essa mãe tinha o intuito de envenenar as duas filhas. Porque se fosse, porque ela não teria feito de uma vez só, por exemplo. Mas nesse período de tempo entre a morte da Manuela e da Antônia, o pai, ele tinha se prontificado a levar a Antônia para fazer exames, para saber se ela havia um histórico de doença, se poderiam fazer alguma coisa para prevenir uma possível parada cardiorrespiratória também. E foi justamente ao manifestar esse interesse de pesquisar um histórico médico que a segunda filha acabou falecendo também por conta desse envenenamento. Eu queria entender de que forma a culpa desse pai está presente nessa questão de manifestar um cuidado, uma preocupação com a outra filha e talvez por isso despertar um alerta na mãe de que ela devesse assassinar também a segunda filha. Ele pode ter despertado alerta, mas eu acredito que se isso aconteceu, a mãe já tinha isso nos seus planos. Até pelo curto período de tempo que foi. Eu acho que a culpa vem não só da questão do levar ao médico, isso poder ter desencadeado essa outra intervenção com a outra filha, mas eu acho de coisas que talvez ele poderia ter estado mais presente, ele poderia ter evitado. Acredito que essas coisas passem pela cabeça dele. Afinal, ele era o outro responsável por aquelas meninas. O fato de talvez não ter percebido alguns sinais sobre as intenções da mãe e tudo mais, porque tem um médico no hospital que diz que a mãe já tinha algumas ideias macabras em relação a essa filha. E esse pai, ele sabia dessas ideias, o que ele imaginava a respeito disso? Que eram só ideias, que eram só fantasias, ou que elas precisavam de uma proteção um pouco maior. Eu acho que ele deve estar se questionando muitas coisas. E com outras ainda que a gente nem sabe, não tem contato, outras coisas que aconteceram. Então, a culpa pode ser de não ter percebido toda esta maldade da mãe, ou de chegar a matá-las e tudo mais, e do que ele poderia ter feito para evitar, eu acredito. Do quanto ele se sente tendo falhado como pai,
o quanto ele poderia ter colocado alguns limites ali. Me parece que a mãe fazia muito o que queria. Então, eu acho que essa culpa passa por várias instâncias. Eu estou trazendo algumas ideias, mas tem muitas outras que a gente não vai nem atingir. Mas eu acho que são das coisas que ele poderia ter feito e não fez, das coisas que ele poderia ter percebido e não percebeu. É uma coisa que a gente sempre se questiona, né? Aonde que eu podia ter feito mais, aonde que eu podia ter evitado. Exatamente. E existe uma diferença grande entre a mãe imaginar coisas que poderia fazer com a filha e colocar essas coisas em ação. Para ela ter essa coragem de colocar essas coisas em ação, existe algo na psicologia que possa explicar isso? Olha, você pode colocar alguma coisa em ação quando você está sob uma forte reação, onde você tem até um rebaixamento da consciência, aquela emoção que toma conta e você age impulsionado naquela emoção, ou você pode ser capaz de colocar isso em ação quando você tem traços de psicopatia, que aí você não se importa com a emoção do outro, com o sentimento do outro, com o que o outro vai sentir, o que importa é o que eu quero. É realizar o meu desejo, o meu objetivo, aquilo que eu quero na hora. Então, eu acho que são essas duas possibilidades. Numa, você está sob uma forte emoção, e na outra é a falta de emoção. A gente entende esse crime como um crime premeditado, certo? Com certeza. Só que o que me fica com uma pulga atrás da orelha é que me parece um crime burro. Por quê? Existe 8 dias de diferença entre a morte de uma filha e a outra. Crianças de 6 anos por parada cardiorrespiratória, o que é um sintoma incomum nessa idade. Sim. Se a mãe não queria ser descoberta pelos crimes que estava cometendo, por que nessa dinâmica tão próxima de um para o outro? Será que ela não tinha medo de ser descoberta? Será que ela não sabia que isso iria acontecer de fato? Ou será que ela só queria fazer? Talvez como o primeiro não levantou suspeitas, deu essa sensação de que pode acontecer de novo, ninguém percebeu a Manuela, ninguém vai perceber a Antônia também. Isso me chamou a atenção quando o caso foi divulgado. Como uma menina de 6 anos dá entrada no pronto atendimento com sinais de uma parada cardiorrespiratória, diz que as vias aéreas dela tinham muita secreção com sangue, e isso passa como uma morte súbita, como causas naturais. Isso não é o padrão, isso não são os sintomas comuns de uma menina de 6 anos. Como é que ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada ali? Ninguém cogitou nada errado? Então, talvez o fato da morte da Manuela ter passado impune tenha dado essa sensação de que, ok, eu consegui o crime perfeito, se eu fizer de novo, ninguém vai perceber. E outra coisa, quando a gente estuda crimes cometidos por mulheres, a gente percebe que é muito comum, a gente é meio que condicionado a pensar, uma mulher não iria ela não iria tão longe, ela não faria isso. Quando você pensa em uma mulher violenta, em uma mulher agressiva, ou com os filhos, ou com o parceiro, você pensa, ela vai gritar, ela vai quebrar as coisas, ela vai jogar as minhas coisas pela janela, ela vai fazer um escândalo e fica por aí. Mas não, tem mulheres que extrapolam, que vão a casos extremos, que parece ser o quadro da Gisele, e que conseguem cometer atos de maldade, sim, equivalentes ao que os homens cometem também em situações extremas. Então, quando isso acontece, quando uma menina de 6 anos é encontrada nessas condições, a gente tem sim que pensar que a mãe pode estar envolvida. Assim como isso a gente precisa ter em mente. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. A gente tem essa visão romantizada, essa figura materna, de que toda mulher nasceu para ser mãe e tem esse amor incondicional pelos filhos, e não, isso não acontece. Nem todo mundo quer ter filhos, nem todo mundo pode, nem todo mundo deveria ter filhos, que é o caso da Gisele. Ela teve 4 filhos
Ao que tudo indica, ela só conseguiu estabelecer o vínculo com um deles e os outros ela negligenciou. Ela usou como arma nos processos para atingir o parceiro e as mais novas ela acabou exterminando como se elas fossem simplesmente algo que estava incomodando, que estava atrapalhando a rotina dela. Então, sim, mulheres conseguem cometer atos de extrema maldade e não é porque é mãe que a gente não deve suspeitar, que a gente está vendo muitos casos, infelizmente, de pais e de mães cometendo crimes bárbaros contra as crianças. E a questão, por exemplo, eram 4 filhos, 3 meninas e 1 menino. Essa questão da perseguição só com as figuras femininas quer dizer alguma coisa? Não sei, uma competitividade feminina da própria mãe com as filhas? Ou ela se sentia ameaçada por outras figuras femininas? Faz sentido, mas a gente precisaria entender um pouco mais da história dela para a gente realmente poder afirmar. Mas cai nos ciúmes, se as 3 têm dificuldade, pode ser que ela tenha uma grande dificuldade com o feminino, não sei como é que foi ela, a mãe dela, mas faz sentido sim, eu não posso afirmar por falta de dados, mas faz todo sentido. Uma época na história de vida dessas meninas, estavam havendo muitas brigas entre o casal nessa residência. E as meninas foram morar um tempo com os avós. Acho que são os avós paternos. Isso. Nesse momento, eu queria entender o que pode ter, o que aconteceu para essas meninas retornarem a essa residência. Porque esse avô lamenta muito, ele disse que se ele ainda estivesse com a guarda dessas meninas, elas ainda estariam aqui. Aparentemente, o Conselho Tutelar vinha acompanhando também essas meninas. Eu não sei em que circunstância elas foram tiradas de casa e colocadas para morar com os avós. A gente não consegue saber o que levou a essa retirada e também a gente não consegue saber o que colocou elas de volta nesse cenário. A gente sabe que sim, a legislação brasileira ela é muito focada na família consanguínea. Então, você tirar uma criança do convívio dos pais é muito difícil. E, infelizmente, a gente tem visto que, às vezes, essa retirada ela só é cogitada quando é tarde demais. Às vezes, o Conselho Tutelar vem acompanhando, os dados estão ali, as informações, todos os indícios estão ali, e o Conselho pensa, não, é a mãe, não vamos tirar da mãe, vamos acompanhar mais um tempo, vamos ver como isso se desenrola, e acaba acontecendo uma tragédia. Então, nós sabemos sim que elas foram retiradas por um tempo do convívio familiar, mas como tudo que envolve crianças é muito protegido e deve ser mesmo, as meninas não deveriam ser expostas, a gente não sabe por que elas foram retiradas e também não sabemos como elas voltaram a morar com a mãe. Existe algum ponto nesse caso que vocês acham fundamental a gente abordar, que a gente ainda não abordou? Eu acho que tem. Independente da psicopatia ou não, essa mãe teve um surto psicótico. Essa mãe foi internada. Essa mãe tinha acabado, faziam 10 dias de retornar dessa internação. Talvez faltou um pouco de cuidado de ter alguém junto, de não deixar essa mãe sozinha com essas meninas. Porque se ela foi internada, se ela estava medicada, se ela estava com um surto, a chance dela ter uma recaída era muito grande. Então, mesmo que não chegasse a matar, a envenenar, era muito perigoso, né? Precisava ter mais alguém responsável pelo cuidado das próprias meninas. A mãe ali estava fragilizada de alguma maneira, estava debilitada de alguma maneira. Então, talvez faltou um pouquinho de cuidado em relação a isso. Tendo em vista esse histórico, você acredita que houve negligência por parte do Conselho Tutelar? Não gostaria de falar, nem, não sei, porque parece que o conselho estava indo visitar,
Eu acho que não me cabe isso, nem julgar o conselho tutelar. Eu acho que talvez faltou o cuidado até da própria família, porque quando tem alguém doente na minha casa, a família se mobiliza para poder estar junto, para poder cuidar, para poder... mas não julgando o conselho tutelar nem nada disso. Eu acho que pelo fato de ser tão pouco tempo de uma internação psiquiátrica, deveria ser evitado o máximo possível essa mãe ficar sozinha com essas crianças. Sim, a gente não sabe muito da dinâmica familiar que está circundando essa família central, mas ao que parece, por conta dessa instabilidade entre esse relacionamento da Gisele e do Michel, acredito que a família em volta não gostasse muito desse relacionamento por conta das indas e vindas, por conta do falso processo de abuso e tudo mais. Foram 2 denúncias falsas de abuso, com espaço de 3, 4 anos. Ela abre uma denúncia falsa com a filha, que na época tinha 16 anos, depois desiste, depois em 2023 eles começam a ter uma disputa pela guarda das meninas, ela acusa ele de novo, falsamente, de estar abusando das meninas. Então, isso eu imagino que uma família precisar tomar partido disso é muito complicado. Demais. E as pessoas precisam ter em mente que, sim, assim como mulheres cometem atos de maldade, homens também podem ser vítimas de relacionamentos abusivos. E a gente vê muito isso. A gente vê muito as mães usando os filhos como uma arma nas disputas, às vezes uma disputa por guarda, uma disputa por pensão. A gente vê tanto o pai quanto a mãe fazendo uso da criança quase como uma arma. Então a gente precisa ter isso em mente. E sim, vários homens estão presos em relacionamentos abusivos, não conseguem sair, têm medo por causa dos filhos, não têm o acolhimento da família, dos amigos, porque a ideia de um homem estar preso num relacionamento abusivo, ela soa estranha em um primeiro momento. Então, às vezes é até vítima de piada. Imagina, um homem chega e diz: a minha mulher me bateu. As pessoas acham no primeiro momento isso meio engraçado. A minha mulher me drogou, ela me botou para dormir com remédio. Então, as pessoas não têm a noção da gravidade disso. Então, precisa ter essa mentalidade que sim, mulheres também podem ser abusivas e homens também podem ser vítimas. Bom, nós conversamos hoje com a doutora Hannah e com a doutora Cristiane sobre esse caso muito perturbador que aconteceu agora no começo de outubro de 2024, do envenenamento da Manuela e da Antônia, e a suspeita ser a própria mãe das meninas. Eu agradeço muito a participação de vocês, estão super convidadas para as próximas. Obrigada. Muito obrigada. A gente conseguiu abordar vários pontos diferentes desse caso, que é um caso chocante, é um caso doloroso e é um caso perturbador. Agradeço demais a participação de vocês. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Agradeço.